Eu custo acreditar que numa grande cidade, ou média ou até pequena, alguém adulto nunca tenha visto um beijo ou uma demonstração de afeto entre pessoas de mesmo sexo. Talvez se for um morador do Pico da Neblina, ou morar numa cabana na Serra de Teresópolis, na parte mais rural. Porque, na verdade, andando por São Paulo, onde eu moro, andando pelo Rio, onde eu vou com frequência, a realidade das ruas, estava domingo na Paulista comprando livros e havia muitos casais, muitos rapazes de mãos dadas pela Paulista. Alguém achar que não viu nunca isto, ou tem um problema de visão, ou tem um problema moral de cegueira seletiva. Então, acredito sim que eu não queira ver, e aí o campo psicanalítico é rico. Se eu não quero ver, é porque vai despertar em mim o medo do desejo. Ou se eu não quero ver, é que eu suponho, por algum motivo que me escapa, que vendo um beijo gay, minha família vai se desmanchar. Já que eu não posso amar minha mulher no apartamento 18, se no 19 houver um casal gay se beijando. Eu vou ter que separar dela, é óbvio, porque havendo um casal gay, eu perco meu amor pela minha mulher imediatamente. E meus filhos fogem de casa e se drogam. Tudo isso ligado, ironicamente, à ideia de um beijo gay. E da mesma forma, a ideia talvez seja de homofobia, mas também é uma ideia de medo da expressão sexual. A sexualidade continua sendo um campo difícil para a maioria das pessoas, sua demonstração continua sendo difícil, e os casos de pornografia, de exposição maior de prostituição, de prostitutas lançando seus diários e virando filmes, só demonstra que nós ainda reconhecemos, talvez não que não deva haver, mas que há espaços. Ou seja, ao que a gente chama de tolerância passiva ou intolerância mediana, que é, não faz mal que você seja gay, desde que não seja perto de mim. Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos uma postura que lembra um pouco a postura vitoriana, a postura que condenou o irlandês Oscar Wilde. Não importa o que você faça, o que você não pode é ir a público. Não importa que você seja gay, bissexual, que você seja adúltero, que você seja celibatário. Importa que posições não oficiais não venham a público. Esta normatividade sexual, ela faz crer à sociedade, e esse é um dos conceitos mais caros da chamada sociedade conservadora, que existe uma ideia de normal. Então, se eu digo, não é normal a sexualidade entre dois homens porque não gera filhos, então devemos imediatamente separar todos os casais estéreis e imediatamente eles devem desmanchar a relação porque eles não geram filhos. Não é normal o casamento onde não seja abençoado pelas leis de Deus, eu tenho que perguntar qual Deus, porque há culturas onde Deus apoia ou não a poligamia, a poliandria ou outras formas. Somos talvez a geração mais exposta à sexualidade pública, notória e invasiva, inclusive. Eu posso entender isto como o início de um processo de liberação, talvez começado na década de 1960, e eu posso entender como uma sofisticação de um processo conservador, no qual se fala para não fazer, se classifica para não enfrentar e se multiplicam os nomes sexuais e as taras sexuais e os gostos e as preferências para tentar domesticar, medicalizar, tornar clínico o procedimento sexual. E talvez seja essa grande aspiração conservadora, um mundo que a sexualidade seja enquadrada, que ela se comporte de acordo com procedimentos socialmente reconhecidos. Só que historicamente nunca houve este momento. Nunca houve um momento que a sexualidade fosse dominantemente ou absolutamente de um jeito e todos aceitassem. O que existe em todos os campos, na luta dos negros, na luta das mulheres, na luta dos gays, é a passagem dessas três etapas tradicionais. A criminalização ou preconceito, a tolerância relativa e a celebração. Como nós estamos na fase da celebração, Dia do Orgulho Gay, Dia do Orgulho Negro, Dia da Mulher, o resultado também é que a celebração, infelizmente, nessa etapa, traz à tona mais reação. Então é possível que haja mais violência contra a mulher, mais casos de racismo e mais gestos de homofobia a partir do momento que há uma parada do orgulho gay,
a partir do momento que é um feriado de Zumbi dos Palmares, um dia da consciência negra. Mas como a questão do racismo está aí com toda razão criminalizada pela Constituição, a questão do gay passa a ser um exercício fundamental de identidade, já que a questão sexual continua sendo um grande tabu para a maioria das pessoas e provavelmente nunca fomos expostos a tanta sexualidade. Talvez por isso ela nunca esteja tão pouco resolvida como hoje. Bem provavelmente, quando as personagens alvo de preconceito na nossa sociedade encontravam um papel mais definido, ou seja, a vida homossexual e homoerótica era vivida de forma muito alternativa, em lugares muito alternativos, quando não havia debate sobre direitos femininos, quando os negros aceitavam como um dado natural a ideia do racismo, quando havia orgulho das massas cantarem na década de 30, o teu cabelo não nega mulata porque és mulata na cor, provavelmente neste período o exercício do preconceito era mais tranquilo por parte do preconceituoso. Então, é uma reação que talvez seja quase de causa e efeito, que à medida em que, com toda razão, mulheres, negros, gays, imigrantes bolivianos e tantos outros encontram seu espaço e debatem esse espaço e param de aceitar o preconceito, que é sempre um caminho de dois recursos, a partir deste momento pode haver mais violência. Não quer dizer que qualquer movimento deva retroceder, mas não é uma parada do orgulho gay e não é um feriado do Dia do Orgulho Negro que, infelizmente, vai, ao trazer a representação de forma tão pública, vai tornar tudo tranquilo, porque nós estamos lidando com questões complexas e dores muito antigas e clássicas das pessoas.